Meus amigos, Conexão CrossFox de hoje é especial e com, sabe aquela coisa de destino? Destino, ele dá algumas coisas para as pessoas, tira outras. E às vezes, um momento, uma fração de segundos, ela muda uma história. Nós estamos aqui na Arena do Corinthians, que talvez nem existisse se não fosse um gol. Um gol. 1977, 13 de outubro, um gol acontece, faltando 13 minutos para acabar o jogo. E esse gol muda tudo. Um Corinthians que era motivo de chacota, de gozação, de brincadeira, passa a ser visto com respeito, com grandeza. A grandeza que ele sempre teve, só que aquela gozação, aquela brincadeira do time que não ganhava, faz-me rir e tal, ela muda. A partir dali o Corinthians começa a ganhar de novo, como sempre ganhou. Um gol. Um gol que muda uma história de um time hoje centenário. O autor do gol foi esse rapaz que está aqui do meu lado, querido Basílio, grande amigo. Amigo como jogador, amigo como ex-jogador, amigo como companheiro de bancada em mesa redonda. Um querido amigo. Basílio, é um prazer te receber aqui nessa casa maravilhosa do Corinthians, nesse Conexão CrossFox. Você tem dimensão da importância daquele gol daquela noite de 3 de outubro de 77, Basílio? Flavião, com certeza você resumiu, né, esse relacionamento que existe desde a época que eu jogava. Depois fomos colegas de bancada, essas coisas todas, né? E hoje você sabe o carinho, o respeito que eu tenho por você, pela sua família também. Mas, Flávio, sinceramente, a gente não tinha a dimensão que fosse um dos gols mais importantes assim, na história do Corinthians, né? Para mim é o mais importante. Para mim é o mais importante. Inclusive o nosso grande amigo Milton Neves tinha feito, né? Um levantamento, fez eleição e tudo, né? Para saber. E no fundo, acabou sendo escolhido, né? Mas eu recebo assim, muito feliz, mas ao mesmo tempo eu gosto sempre de lembrar aqueles que estiveram comigo, né, nessa conquista, né? Principalmente sob o comando de Vicente Mateus, de Oswaldo Brandão e toda a sua comissão técnica. Eu perdi já alguns amigos que tiveram comigo nessa conquista. Mas, sinceramente, assim, do coração, hoje eu vejo o valor. E você citou uma das coisas aí que eu brinco muito com o Andrés, né? O Andrés fala que um golzinho faz. Aí eu falo assim, um golzinho ficou marcado. Mas ainda ficou marcado do lado positivo. Porque senão, será que nós estaríamos fazendo essa entrevista aqui, né? Pois é. Poderíamos estar ainda dentro do Pacaembu, jogando e levando aquele número, assim, que não cabendo praticamente o número que nós temos aqui de jogos, né? Mas, de todas as formas, é o que você falou. Acontece de uma maneira muito natural e eu me vejo escolhido por isso, Flávio. Ô Basílio, eu falo sempre, até aqui a gente está fazendo uma série de entrevistas com figuras importantes do Corinthians. Quando você morrer daqui uns 50 anos, se Deus quiser, a gente tem que morrer, não queria, mas a gente tem que morrer. O que vai ser de manchete? Morreu o autor do gol de 77. Não é uma coisa comum, né, Basílio? Um gol marcou sua vida. Você foi um grande jogador de alto nível, mas aquele chute, aquele gol, vai ser marcado no seu momento, na hora que o Basílio morreu. O cara do gol de 77. Acho que até os meninos, a garotada, que nem de longe te viram jogar, até eles, eu acho que te reconhecem por esse gol, né? E é isso que me deixa feliz. Porque eu vou muito na quadra da Gaviões, na camisa 12, na Estopim, e aí vem aquele número de crianças, aí eu falo, mas nem seu pai acho que era nascido na época que eu fiz o gol, e vocês veem, não, mas o meu vô conta a história, ela é maravilhosa, então por isso que eu gostaria de tirar uma foto, assinar a camisa. Mas é o que você falou, né? Vai ficar algo muito marcante. E outro detalhe, né, Flávio? Eu acho que a gente, primeiro, aquela educação que nós tivemos pelos nossos pais, né?
aquilo que você também fez pelos seus filhos. E eu hoje, como eu tenho bisneta e bisneto, então eu posso falar assim do coração, que toda essa minha vida, todas essas conquistas vai ficar para eles, né? Mas vai ficar de uma forma digna e respeitosa. O autor do gol de 77 é bisavô. Puxa Eu vida, sou Basílio. bisavô. Que idade você tá? Eu tô com 75. 75. Caramba, você é meio precoce, hein? Eu tenho 70 e eu tenho neto ainda, mas neto pequenininho, né? Então... É que a Roberta casou muito cedo. A minha filha é a mais velha, né? Depois tem o Júnior e a Bruna. E o meu bisneto, a Manuela, é a mais velha, né? Já está com 8 anos. Caramba! E tem o Bernardo também, que é a raspinha do tacho também da minha neta. Mas eu sou autêntico e eu procuro viver de acordo com que eles também estão desfrutando do nome do Basílio. O vô, o bisavô, e é gostoso. Fui agora recentemente na festa junina deles. Nossa, como fiquei feliz e ver quanto é gratificante da alegria dos meus bisnetos de estarem recebendo, né, o bisavô lá com as pessoas todas pedindo para tirar fotos, assinar camisas. Isso é gostoso. Ô, Basílio, a gente fica pensando, você tá com saúde, graças a Deus, 75 anos, dá para viver, sei lá, mais 15. Opa! Vivendo uma boa, tá daí para mais, se Deus quiser. A gente vê tanta gente chegando hoje a 90, 100 anos, né? Sim. Cara, você pode ser tataravô, você já pensou nisso? A Manuela tem 8 anos. Pô, aí você tá forçando, né, Flávio? Não tô não. O caminhar pode ser até saúde, poxa. da Manuela, que é a mais velha, né? E ela já tá ficando mocinha. E a gente sabe, né? A vida do jeito que tá hoje, pô, aí vou viver todo esse tempo. Acho que nem minha mãe e meu pai tiveram esse privilégio, né? Eles morriam mais cedo, né? Sim, Você por ser atleta, por ser um cara, sempre foi um cara tranquilo, né? Então, de repente, Deus ajuda a te dar essa alegria. Além do gol, você bisavô. Não, tataravô, seria maravilhoso, pô. Seria ótimo, excelente. Mas você fala a respeito disso, né? Mas é tão gratificante e eu fico muito triste, porque minha geração está indo, Fábio. Infelizmente a gente vê os amigos indo, né? Nossa, Está indo. Outros que a gente fica até surpreso, de repente, que está sendo internado, e que está isso, que está aquilo. E eu, como administro, né, os Masters, os ex-jogadores do Corinthians, eu fico muito preocupado até com esses ex-jogadores que são de outras equipes, mas que a gente tem um convívio e tem essa aproximação. Mas é muito preocupante, e a gente procura, né, passar uma ideia do que é você ter uma vida saudável ao lado dos amigos e da família. E, infelizmente, a gente fica triste de saber que alguns estão internados por situação que poderia ter sido evitada. Basílio, o jogador de hoje, o profissional de hoje, você, claro, não tem o mesmo contato que a gente tinha, é diferente, hoje é outra cultura. Mas o jogador de hoje ele é mais consciente? Ou daqui a um tempo também a gente vai ouvir falar que o jogador que hoje está no auge também não soube aproveitar? Que, claro, não são todos, eu estou falando de casos isolados. Mas você acha que ainda pode acontecer isso ou hoje o jogador tem mais consciência? Não, vai continuar acontecendo. Porque depois da minha geração, a gente teve várias gerações a seguir. E atualmente a gente fica até meio assustado, porque são valores assim altíssimos, né? E uma grande parte deles, Flávio, está passando por situações difíceis. Mesmo quem ganhou muito mais. Mesmo quem ganhou muito, a gente vê aí o socorro que às vezes a gente tem que estar fazendo, principalmente quando a gente faz os jogos, né? Faz de conta, Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, Corinthians e Santos, Corinthians e Juventus, Portuguesa, e a gente fica sabendo que alguns colegas nossos que tiveram o privilégio de ganhar, mas não soube como administrar. E isso são recentes, hein? Não vai pensar que é muito longe, não.
Então, por isso que eu não vejo assim, eu vejo até com muita naturalidade a forma das pessoas que são simples, humildes, mas que, infelizmente, quando atinge um patamar alto, ele parece que não está preparado por aquilo que está acontecendo na carreira. O pessoal da sua geração, ele é privilegiado, ele ganhava bem. Mas não era uma coisa assim de parou de jogar, tá rico, não precisa trabalhar mais, hein, Basílio? Nem pensar. Por isso que a gente tinha já uma ideia daqueles que já tinham passado, né? Eu vou te dar o exemplo do que eu convivi com os treinadores, né? A maioria deles sempre se preocuparam em tentar dar um conselho, de tentar mostrar o lado de guardar, de tentar investir. E, principalmente, a preocupação de todos eles, Flávio, era a respeito de comprar uma casa ou um apartamento para onde ele tivesse a condição de, quando parasse de jogar, ele tivesse a condição também de absorver e não tentar cair naquilo que a gente vê hoje, né? Uma grande parte cai na bebida, né? E a bebida é o pior refúgio que esses jogadores estão tendo. Mas, infelizmente, muitos deles acham que vai permanecer. Esses que estão ganhando aí esses valores aí, se não tiver um preparo bom, Flávio, vai continuar sendo a mesma coisa. Triste, né? Não é o valor, Triste. é a maneira como se faz, né? Exato. É não valorizar o sacrifício, porque você tem uma vida, Flávio, você vive mais com os seus amigos, mais com os dirigentes do que com a sua família. Verdade. Só em concentração, só em viagens. Atualmente, então, é muito pior ainda. E a gente fica observando as atitudes que não condiz praticamente com aquilo que a gente esperasse que houvesse um crescimento maior, né? Em saber que tudo isso que ele está ganhando é os seus esforços, ter o apoio da família, mas infelizmente muitos acham que isso daí vai perdurar durante muito tempo e infelizmente você sabe que é 10, 15 anos, 20 anos no máximo, que é a minha geração. Como é que você começou esse trabalho de organizar jogos de Masters? Como é que isso caiu na sua vida, que é uma missão complexa, né? Uma coisa difícil, que você vai ouvir histórias que eu não gostaria de ouvir. Como é que isso aconteceu na sua vida? Ele aconteceu de uma maneira muito simples, né? Eu era convidado para ir jogar, para ir participar, né? Desses eventos, dessas apresentações. Aí, no carnaval, por intermédio do Andrés, que era o presidente, o vice-presidente na época, estava eu, o Geraldão, o Neto, né? Desfilando pela Gaviões, e aí ele falou, preciso falar com você. Aí o Neto transmitiu mais ou menos para mim do que se tratava. Aí eu fui no dia seguinte, lá no Parque São Jorge, o Ferrari, que era o diretor do Departamento Cultural, ele fez o convite para mim administrar os Master. Dali por diante, eu falei para ele, eu administro, mas tem algumas coisas que eu tenho que ter a liberdade de reivindicar, porque o Corinthians nunca virou as costas, Flávio. Nunca, nunca. Qualquer jogador que tenha problemas, principalmente com a bebida, problemas de saúde, o Corinthians sempre deu esse alicerce. Eu posso falar que desde a época do Mário Gobi, depois tivemos o Roberto, tivemos depois o próprio Andrés e o Duílio, e hoje o Augusto, eu tenho essa liberdade de fazer essas reivindicações, porque infelizmente é aquilo que nós acabamos de falar. Nem todos estão preparados para quando parar. Basílio, o que você poderia, em cima dessa sua experiência, o que você poderia imaginar como uma solução? Porque é o que você falou, o cara para muito cedo, ele para com 34, 35 anos, alguns até antes, né, por problema de condição e tal. Seria possível, por exemplo, o cara ser preparado para uma profissão quando ele está jogando futebol, ou pela maneira como a coisa rola, por concentração, correria para lá e para cá, isso é impossível. O que você pensa disso?
Eu penso de acordo com que o senhor Sidney, eu discutia muito com ele, né? O Sidney foi um ex-jogador também. Hoje os filhos dele são muito bem sucedidos aí na vida, né? Desculpa fazer a propaganda, mas a Prevent Senior. Não, tá tudo certo. É a Prevent Senior. E eu falava muito com ele a respeito disso. Ele me deu uma ideia do que eu tinha também, assim, consciência, de você começar na base, né, Flávio? Na base, de mostrar o futuro para esses garotos que tendem a tendência a crescer e ser um ídolo, né? E ganhar muito, mas muito dinheiro. E você tentar prepará-los para que ele valorize tudo aquilo que ele está conseguindo. Primeiro pelo sacrifício dele estar ali, porque o jogador de futebol, eles pensam que é um lazer, o esporte, não é não. Ali, na minha concepção, sempre foi dessa forma. Você está vendendo a sua saúde, você vende, porque você tem que fazer um trabalho totalmente diferenciado do que aquele que vai para uma academia, aquele que vai fazer uma corridinha, tudo, para manter a forma. Então, essa valorização, para mim, tem que começar na base para que você instrua e mostre a realidade. E olha que nós temos, assim, exemplos e exemplos para colocar para esses garotos que iniciam esse trabalho. Basílio, vamos voltar para a magia de 13 de outubro de 77. Eu já te perguntei isso aí milhões de vezes, porque eu acho essa história sensacional. Eu costumo dizer que Deus, ele fala com a gente. Só que ele não vai descer pessoalmente e falar, porque aí ninguém tá com essa moral toda, né? Mas ele mostra, hein? Ele mostra, ou se mostra. Ué, esse seu gol, ele foi uma maneira dele te dar um presente. Esse gol poderia ter sido qualquer um. Você não era fazedor de gols, né? Sim, ele sim. te deu esse presente. Mas foi um dia diferente, foi uma sequência diferente. Eu digo, para mim foi mágico. Foi o primeiro dia que eu trabalhei com o Silvio Luiz, foi nesse dia. Foi, salvo engano, foi a primeira vez que Osmar Santos narrou na Globo. Exatamente. Foi a primeira vez que José Silvério narrou na Jovem Pan. Quer dizer, foi uma noite mágica, foi uma coisa assim que Deus, se ele não estava lá, ele estava muito perto. Mas tudo aconteceu. Tudo aconteceu. Foi uma noite de uma magia impressionante. São Paulo parou. Quem não viveu nunca vai conseguir imaginar. Eu não tenho termo de comparação. O gol do Guerreiro, que foi maravilhoso, do Mundial, com o gol do Basílio, não tem comparação. Foi muito maior o gol do Basílio. Campeonato Paulista, gente, não dá para dimensionar. Avenida Paulista parou, São Paulo ficou dividida no meio durante quase 24 horas. Foi uma coisa assim, muito espetacular. Mas não era para ser seu gol, nem era para você jogar. Por isso que eu já te perguntei várias vezes, eu queria que você contasse de novo essa história. Você estava machucado, Basílio. Eu e o Zé Maria tínhamos sentido um tipo de uma contratura, né, muito assim localizada, e o seu Brandão, ele ficava observando todo o treinamento que a gente estava fazendo. Aí ele falou, pode parar, parou. Aí eu fui, sentei, aí ele falou, solta aí, chamou o massagista. Aí o Zé Maria teve o mesmo problema, que nós tínhamos jogado no domingo contra a Ponte de novo, né? Perdemos o jogo. Mas aí a gente ficou em tratamento intensivo, mas treinava pouco, né? Era muito mais aquele treino localizado. E aí chegou no dia 12, Flávio. Tá eu e o Zé Maria fazendo um tratamento. Um dia antes? Um dia antes. Aí o Zé Maria falou, ô Pica-Pau, que você tá me olhando, né? Eu falei, Zé, você reparou, você principalmente, né, Zé? Pô, para chegar um momento como esse, amanhã a gente vai fazer teste. Flávio, você conhece bem o teste, o preparador físico ele quer se eximir de qualquer culpa que você possa sentir a sua lesão novamente. E é muito forte o treinamento para tentar te liberar. E nesse interim, o Zé falou assim, amanhã, mas a gente vai ter que aguentar o Teixeira fazendo, né, a preparação para nós. Aí chega no dia 13 pela manhã, o Brandão entra no nosso quarto, e o seu Brandão, você sabe bem, ele tinha a religião dele, ele era kardecista,
tinha assim, uma fé incrível em tudo que ele fazia. Aí ele entrou pela manhã, abriu a porta, janela, e falou assim, aí ó, eu e o Zé ficamos olhando, né, pra cara dele, ele falou, vocês vão jogar, não vão sentir nada, e você, neguinho, que era eu, né, falou, vai fazer o gol. Aí eu falei, ô chefe, que é isso? Isso daí é um otimismo. Ele falou assim, mas eu sou otimista em tudo. Eu recebi essa mensagem, eu fiz muita leitura à noite, então eu tenho certeza que nós vamos ganhar de 1-0. Eu vou falando com você, a gente vai ficando arrepiado, porque tá vivendo tudo aquilo que eu passei, né? Mas foi isso que acabou acontecendo. Flávio, e chega a ser interessante, porque tudo que ocorreu, aconteceu, da gente ganhar, tudo. Nós fomos viajar logo em seguida, ele não foi, porque você sabia bem que ele tinha um problema familiar com o filho dele. Márcio. E ele acabou não indo viajar. Foi o João Avelino que foi dirigindo a equipe. E eu tinha mania, eu e o Vladimir, sempre após a refeição, assim, nós íamos de encontro, ficávamos batendo papo com ele ali, ele contando diversas coisas da vida dele, de conquista principalmente, né? E eu não via a hora de chegar lá no Rancho Silvestre e perguntar para ele o que levou ele a ter toda essa fé e todo esse otimismo. Ele falou, é só acreditar e procurar. E eu tinha ganhado um livro de Allan Kardec dele. Ele falou assim, abre no dia, já que vocês têm preguiça de ler, abre uma página e lê dos dois lados, por favor. Aí eu falei, obrigado, mas foi isso que acabou acontecendo. Você fez isso? Você abriu o livro? Abri, eu cheguei em casa, né? Eu tenho um livro até hoje de Allan Kardec. E eu tenho essa mania, de vez em quando levanto, principalmente quando você está meio chateado, né, com algumas coisas, aí você pega o livro, você faz uma leitura, essa leitura te ajuda muito, né, na questão da sua cabeça, do seu momento, e é tudo aquilo que ele falou, é fé, é gratidão por você estar aqui e poder fazer algo pelo próximo e principalmente pela família que você tem que correr a vida toda por eles. E isso acabou acontecendo na minha vida. Você começou a sua carreira na Portuguesa, era um grande destaque na Portuguesa, e de repente você vira um mito dentro do Corinthians. Essa é a realidade. Como é que o Corinthians entrou na sua vida? Como é que foi a sua ida para o Corinthians? A minha ida para o Corinthians, ela foi já da seguinte maneira. A Portuguesa inaugurou o estádio Oswaldo Teixeira Duarte. E aí, nesses primeiros jogos, sempre ia um ídolo, que nem foi o Carlos Alberto Torres, o Héctor Silva, o César Maluco, o Rivelino, e eles foram jogar, eu joguei com todos eles. E o Rivelino jogando comigo, logo que terminou o jogo, ele falou, preciso falar com você. Eu tô pensando, né, que ele fosse falar outras coisas, né, que a gente tava batendo um papo assim, debaixo do chuveiro. Aí ele falou assim, eu vou te levar para lá. Aí eu fiquei assim, eu falei, você tá brincando? Ele falou, eu vou te levar, você vai jogar comigo. E aí aconteceu que era época de fim de ano não, início de ano. Eu fui no carnaval conversar com os diretores, na época era Almir de Almeida. Aí fui lá e acertei tudo. Aí quando eu voltei para treinar, meu material tinha sido recolhido. Aí os dirigentes estavam todos reunidos, né, querendo saber quem me deu o direito de eu conversar com o Corinthians, né? Porque tinha o passe, né? O passe era da Portuguesa. O passe da Portuguesa. Eles dificultavam o maior possível. Aí fui multado, aí fiquei aguardando, né? Ficarem, principalmente o doutor Oswaldo sozinho. Aí eu entrei, pedi desculpa, tudo. E falei, pô, tira a multa, chefe. O problema meu é a multa. Ele falou, eu vou pensar um pouquinho. Mas aí ele acabou me liberando. Aí 2 anos depois,
tentaram me levar novamente. Aí por intermédio do seu Orlando Monteiro Alves. E aí foi que a coisa foi mais rápida. Na primeira vez não deu certo. Não deu certo. A primeira, a segunda também não deu certo. Aí na terceira vez que acabou dando certo. Mas a única coisa que eu fiquei assim, né, é triste, porque eu gostaria que o Rivelino tivesse dentro do Corinthians ainda. E eu acabei vindo para o lugar dele. E depois dessas conquistas que nós tivemos, né, eu lamento muito, porque eu tenho certeza que, para mim, na minha opinião, eu jogaria ao lado do maior jogador que eu vi vestir a camisa do Corinthians. Se chama-se Roberto Rivelino. E eu tinha certeza que ele poderia ficar, poderia ter sido campeão e continuaria sendo o reizinho do parque. O Rivelino saiu de uma maneira, né, muito triste, depois de 74. Sim. Foi pro Fluminense e virou o maior jogador da história do Fluminense. Exatamente. Então, para você ver, eu acho que a minha ideia, meu pensamento era o certo. Porque se jogando com a camisa da seleção ele já era esse monstro que a gente poderia ver dentro de campo, eu acho que o Corinthians, principalmente o Vicente Matheus, se tivesse um pouquinho mais de paciência, o Rivelino teria parado de jogar até dentro do próprio Corinthians. Você já chegou a falar com o Rivelino sobre isso? Já tive com o Riva, inclusive a gente troca mensagem todos os dias, né? Eu mando para ele manda para mim. Eu tive agora recentemente em Valinhos e eu passei perto da onde o filho dele tem um restaurante, mas eu e o Zé Maria, estava eu e o Zé Maria, nós não conseguimos falar com ele, mas cada encontro, cada eventos que eu fui com o Riva, a gente toca sempre nesse assunto, né? Falei, a hora que você quis me levar não deu certo, e eu acabei indo depois que você saiu. Mas é uma coisa que a vida proporciona, que nem você pode até dizer, né, Flávio? Eu me vejo a pessoa escolhida. Sem dúvida. Eu sou escolhida porque o lance que sai o gol, o Vaguinho teve a condição privilegiada de chutar essa bola, né, bater na trave, voltar. O Vladimir, mais ainda. Eu ainda perguntei pro Vlad, o que deu em você? Você subiu sozinho, absoluto, era só pôr a bola do lado. Ele falou, Basílio, fiquei com receio de colocar essa bola do lado e ela ir fora. Então ele cabeceou em linha reta. Aí ele cabeceou e o Oscar levantou e apareceu na frente dele. Foi aí que essa bola veio na minha direção. Por isso que eu falo que eu me vejo a pessoa escolhida. Eu acompanhando todo o lance, a bola veio para mim, eu bati, fiz o gol e estou aqui hoje dando essa entrevista para você. Basílio, você já sonhou com esse gol que você estava fazendo de novo? Não, nunca. Nunca sonhei, não. E é uma das que eu posso falar para você. Flávio, não só no gol, que eu nunca sonhei, eu me vejo jogando futebol, sim. Você sonha que você está jogando? Sonho que estou jogando e tudo, mas eu não, na conquista não. Como eu posso falar para você, as pessoas queridas que tem na minha vida que eu perdi, eu também não consigo sonhar. Então é uma coisa muito estranha, né? É só através das leituras que a gente vai buscar o porquê isso acaba acontecendo. Aliás, uma última coisa muito forte para você foi a perda da sua esposa, né? Sim. A perda da Cecília, ela praticamente derrubou o negão aqui. Derrubou porque era tudo com ela, né, Flávio? Ela que praticamente passou a administrar a minha vida. E quando você perde, você fica sem chão. E isso acabou acontecendo comigo. Então é você que tem que fazer as coisas, você que tem que buscar de novo e procurar as pessoas que trabalhavam com ela para saber onde que estava minha pasta de médicos, onde estava minhas pastas de contrato. Não sabia nada. Não sabia. E agora que a gente vai se firmando, mas todo dia 17 eu mando rezar uma missa para ela. E eu acompanho todo dia 17. Que legal. É uma coisa que é minha,
porque ela foi muito marcante, né, nessa minha projeção, essa mudança de vida que eu tive, né? Porque a gente antes não ligava muito para as coisas, né? Mas aí, depois que nós passamos a conviver juntos, ela foi mudando sempre para o aspecto bom, positivo. Tanto é que você fala, né, a respeito da que nós tivemos numa bancada, ela foi o carro-chefe para mim em tudo. A responsabilidade de você eu saber aonde você vai estar, com quem você vai estar. Então você muda totalmente seus conceitos, mas muda para o lado bom, para o lado positivo, onde seus grandes amigos que te querem bem ficam felizes. Pra gente finalizar, você sente vontade, você se lamenta não ter jogado nesse campo? Não, porque era para mim ter. Eu que organizei tudo para fazer os Master que fizeram a preliminar, né? Por intermédio do Andrés, do Vagninho, nós tivemos reuniões e reuniões, e aí o Andrés tinha citado. Ele falou: você vai jogar, né? Eu falei: nem pensar. Minha mulher não queria, mas nem. O problema no joelho também, né? Eu tinha, não era no joelho, era do quadril. E eu tinha, verdade. Eu tenho as duas próteses, né? Uma de cada lado. E ela sempre falou: não, se jogar uma vez, vai pegar gosto, vai começar a jogar. Tá certo. E você põe uma prótese para 20 anos, e aí, se você começar a jogar, você vai reduzir elas com os atritos para 10 anos. E eu dou uma dor de cabeça terrível para ir num médico. Então eu parei conscientemente, mas o dia do jogo aqui, eu estava até com o meu cunhado, ele falou: o que você está pensando? Eu falei: não, porque você chega lá, depois você conta para sua irmã que eu vim jogar e tudo, é melhor eu não vou jogar não. Mas eu que organizei tudo, mas me deu vontade sim, Flávio, me deu vontade. E o Emerson Leão, que eu consegui convencê-lo, né? Primeiro de trazê-lo, e depois de eu falar para ele: Emerson, só um pouquinho. Ele falou: não, você está brincando. Eu falei: não, só um pouquinho, chuteira a gente já arruma já. Arrumamos, ele entrou, e isso daí me deu uma alegria assim que você não imagina. Pela forma que ele tinha saído, né? Eu acho que a gente fez essa aproximação com a nova diretoria, por intermédio do Mário Gobi e do Andrés. Ele foi de suma importância na inauguração aqui da Neoquímica. E eu vejo assim com muita tranquilidade. Eu estou todos os jogos, né? Primeiro que eu trabalho no próprio Cultural. E segundo que eu, quando venho aqui, que nem agora, acabei de levar o nosso Birubiru para tirar fotos lá. É tão gratificante você ver, né? Mas eu sou consciente que parei de vez mesmo. Quem é o pé de anja, você ou é o Marcelinho? Pô, aí você também tá de brincadeira, né, Flávio? Que pergunta. Eu sou mais velho que o Marcelinho. Marcelinho veio bem depois. O Marcelinho, você sabe que foi o Márcio Bernardo, né? Márcio Bernardes que colocou o apelido de pé de anjo. Que é justo, né? Um baita jogador, claro. Sim, não. Fora isso, foi assim. Eu tava na minha casa, não existia celular, assim. Tava com o telefone, tocou, eu atendi, era ele. Aí ele falou comigo a respeito, né? Se eu concederia. Eu falei: pô, com o maior orgulho, o maior prazer. Marcelinho fazendo gol de tudo quanto é jeito. Eu acho que eu passei. Mas só que o Marcelinho foi mais esperto que eu, viu, Marcelinho? Ele foi lá e registrou, ele tem uma patente de pé de anjo, entendeu? Mas não, eu tenho essa liberdade. Ele fala: que é isso, você veio primeiro, mas eu não tenho essa disputa não. Muito pelo contrário, eu tenho esse reconhecimento, porque depois de ter cedido o pé de anjo também ao Marcelinho, acho que está em boas mãos. Eu só espero que quando aparecer um outro que tenha a concepção de fazer gols e gols como o Marcelinho fez, ele também possa ceder. Tá certo. Onde está a chuteira do gol? Tá em casa. Tá lá com a minha filha, tá com a Bruna, que você já conhece bem, né? A Bruna,
ela fez um mini acervo para mim. Que legal. Porque foi assim, quando o Corinthians inaugurou o Memorial, eu tinha várias coisas, né, da conquista, camisa, calção, chuteira, tinha diversas coisas comigo. Aí eu vi que não ligaram muito, aí a minha ex-esposa, junto com a minha filha, falou, pode deixar que nós vamos usar tudo isso daí. Aí elas fizeram um mini acervo, a chuteira tá lá em casa. Camisa também? Camisa, tem uma camisa, porque é assim, a gente tinha duas camisas, né? Uma do primeiro tempo e do segundo tempo. Uma delas eu negociei e a outra tá lá num quadro onde eu falei para minha filha, né? Eu falei, já da época do próprio Andrés, falou, cadê esse negócio teu? Vamos colocar aqui no acervo que tem na Neoquímica, que eles estão fazendo, né? E eu fui falar para ela falou que não quer ceder. Eu falei, porque, Flávio, a Bruna deve estar te vendo agora, pode falar para ela. Porque tem muito mais valor hoje daquelas pessoas que vêm aqui na Neoquímica, ou até que mesmo que fosse no Memorial, de ter esse meu acervo para ser olhado de uma maneira carinhosa e que as pessoas possam estar vendo, você entendeu? Mas ela, no momento, ela não quer se desfazer de nada. Mas está tudo lá. Mas eu tenho certeza que ela vai entender e ela vai acabar cedendo e dando isso daqui para o Corinthians, que ele tem muito mais valor, porque o torcedor vai desfrutar em ver aquilo que eu vivi e justamente nessa conquista. Vendo ou não vendo, a camisa, a chuteira, tudo, a eternidade já está garantida, meu amigo. Você, como você mesmo disse, foi um privilegiado, um escolhido, só que tem um detalhe. Deus sempre escolhe a pessoa certa e você sabe disso. Se ele te escolheu, havia algum motivo. Parabéns por ter sido escolhido para ser o cara do maior gol da história do Corinthians. E eu duvido muito que em algum momento o Corinthians tenha um gol tão importante quanto o gol que você fez. Mesmo daqui a 100 anos, 200 anos, aquele gol ninguém vai conseguir fazer. Parabéns. Obrigado. Você está com as mesmas palavras praticamente do Oswaldo Brandão. Ele chegou a falar para mim, ele falou, ó, Deus sabe o que faz. Você foi escolhido, só você poderia ser o escolhido mesmo. Então, hoje eu vejo que tudo que ele falou, você está repetindo praticamente essa frase, ela vem assim, com o coração cheio, feliz, mas eu tenho certeza que isso daí é um fruto que os meus filhos, meus netos, meus bisnetos vão desfrutar disso tudo, porque isso só é coisa boa, né, Flávio? Então, obrigado pelas suas palavras. Eu que fico muito feliz de saber que eu deixei algo muito positivo e muito valorizado, principalmente por esse gigante chamado Esporte Clube Corinthians Paulista. Valeu, gigante Basílio, Obrigado. Escolhido. Conexão CrossTalk termina por aqui, muito especial, com o autor do grande gol, do gol mais importante da história do Corinthians, nosso querido Basílio. Um abraço.